A tempestade ainda não tinha chegado, mas o ar já anunciava algo prestes a desabar naquela noite abafada do subúrbio carioca. Luzes amarelas estalavam rangendo nos postes, lançando sombras tortas sobre a calçada molhada de suor e promessas nunca cumpridas. Gabriel vinha andando, meio arrastando os sapatos gastos, segurando um buquê de flores baratas, rosas tímidas berrando amor no meio da penumbra. A cada passo, o mundo parecia querer vê-lo tropeçar. O celular vibrou de novo, com aquela notificação dura e fria. "Clara está online." Um grito mudo ecoou pelo peito de Gabriel, a ansiedade rasgando pelas veias. Subitamente, a imagem dela, clara, elegante, exuberante, os olhos escuros brilhando por trás de intenções sempre ocultas, se dissolveu numa lembrança recente, a mão dela escorregando da sua, o olhar desviando, a desculpa fria. "Desculpa, mas preciso pensar em mim por enquanto." Agora, em vez de perfume, só restava nela o cheiro metálico do dinheiro, o hálito gélido do gerente que tomara seu lugar. Gabriel parou na esquina, respirou fundo e foi tragado pelo som distante de um samba triste que saía de um boteco. As luzes lá dentro tremeluziam, refletindo nos cacos de garrafas pelas mesas, acompanhando a risada rouca dos poucos clientes. O buquê já pendia, envergonhado, suicida quase. Ele empurrou a porta pesada, sentiu o baque do mundo externo se diluir num aroma misturado de café forte, gordura e esperança velha. Um garçom cochilava encostado no balcão. No canto, uma senhora mexia o café devagar, olhos perdidos na espuma. Gabriel escolheu uma mesa vazia e deixou o buquê de lado, como quem deposita um fardo. O zumbido da TV dialogava com a cadência dos tambores e o tilintar de copos sujos. Ali dentro, o tempo parecia andar de marcha ré, devolvendo lembranças que ele preferia enterrar. Uma gota de suor escorreu pela nuca dele, lembrando que, mesmo parado, era impossível fugir de si mesmo. No meio das mesas, um sorriso cruzou o seu campo de visão. Era suave, quase invisível, mas Gabriel sentiu aquele olhar de Cecília como quem sente um aceno em meio à multidão. Cecília, pele morena, olhos castanhos grandes e atentos, o cabelo tecido em tranças presas num coque improvisado. Ela equilibrava uma bandeja com a graça de quem dança, uma dança habituada ao desvio, fugindo das batidas bruscas dos clientes e da dureza da vida. Na ponta dos pés, ela se aproximou de Gabriel. "Boa noite. Vai querer o quê?" disse, com um sorriso curto, mas genuíno. Gabriel hesitou, voz presa. "Um café, por favor. Forte." Ela assentiu, partindo sem pressa, mas com leveza suficiente para que ele quisesse acompanhá-la apenas com o olhar. Enquanto Cecília sumia no labirinto do balcão, o telefone dele apitou de novo. Uma última mensagem de Clara, definitiva, estrangulando qualquer esperança. "Desculpa, mas já segui em frente." As palavras cruéis na simplicidade explodiram em silêncio no peito de Gabriel. Ele largou o celular, apertou as mãos trêmulas sobre a mesa, sentindo o suor frio e as unhas curtas cravando a própria pele. Foi aí que percebeu uma caixa de fósforos colorida no canto da mesa, e nela alguém havia rabiscado: "O samba cura até a alma quebrada." Gabriel sorriu triste, sem saber se ria ou chorava. Uma sombra caiu sobre ele. Cecília retornou, café fumegante na mão. "Aqui está. Vai melhorar." O cheiro quente e encorpado atravessou sua tristeza como faca, e Gabriel, num gesto quase desesperado, fechou os olhos, aspirou profundamente e deixou o calor invadir. Ali, no limiar entre o abandono e um possível recomeço, um coração quebrado e mãos calejadas trocaram os primeiros acenos silenciosos. Se já passou por uma dor assim, comente aqui. O que mais machuca, o adeus ou a sensação de ser trocado? Mas antes de continuarmos a nossa história, me conta aqui nos comentários de qual lugar do Brasil
ou do mundo você está acompanhando esta história. É importante para nós saber até onde nossas histórias estão chegando. Agora, vamos voltar para a história. O café esfriava devagar na xícara branca com a alça lascada, mas Gabriel mal notava o tempo se escoando diante dele. O aroma tostado pairava sobre a mesa como se fosse uma manta provisória de consolo. Longe do mundo frenético lá fora, ele tentava se tornar invisível sob a luz amarelada do bar, um anônimo entre outros tantos que buscavam abrigo da própria solidão. O samba baixo continuava ecoando, enquanto sua mente mastigava cada palavra da mensagem recebida, voltando àquela última discussão com Clara. A tensão, o olhar cansado dela, a forma quase prática com que ela o avisou que não daria mais, que precisava voar mais alto e para isso aceitaria a mão estendida e o bolso cheio de um outro homem. Os dedos de Gabriel percorriam distraidamente a superfície áspera da mesa, sentindo cada farpa como se fossem espinhos de memória. Lembrou de quando, ainda noiva, Clara prometia amor para sempre, promessas sopradas em tardes de quintal, com cheiro de pão saindo do forno e riso solto misturado à expectativa tola do futuro. Agora aquele tempo parecia uma fita empoeirada, perdida em uma estante que ninguém limpa. Ele, engenheiro recém-formado, sonhador apesar das cicatrizes da vida, nunca soube lidar bem com a falta de dinheiro, de estabilidade, de certezas. Aquilo que para Clara era insuficiência, para ele era apenas início. Com o olhar refeito pelo cansaço, Gabriel foi notando o ambiente mais do que nos minutos anteriores. Lá no fundo, um senhor de boné remendado discutia baixinho com um taxista sobre política. A cada frase um resmungo, a cada resmungo uma gargalhada escondida. Perto da entrada, um garoto franzino tentava convencer a avó a deixá-lo pedir um pastel a mais. Ela enrolava os dedos no terço, como se orasse por paciência e comida na mesma medida. E sempre em movimento, Cecília. O vai e vem dela desenhava trajetos silenciosos, equilibrando pratos, cuidando para não chamar mais atenção do que devia, mas sem jamais perder a gentileza do olhar que pousava sobre cada cliente. Cecília possuía uma suavidade reservada. Gabriel percebeu que os outros garçons caminhavam apressados, mas ela avançava com passos firmes e, ao mesmo tempo, cheios de cautela, preocupada em não derrubar, não incomodar, só servir. Um casal a chamava no balcão e, enquanto preparava o pedido, ela limpava rapidamente as lágrimas do canto dos olhos, disfarçando com um sorriso, como quem usa o cansaço como desculpa. Gabriel se deixou invadir por uma estranha compaixão. Não era só ele quem vinha carregando o peso de sonhos partidos dentro daquele bar. Dali, pôde ouvir fragmentos de conversa entre duas senhoras. Uma delas, Dona Áurea. Essa menina, Cecília, vive correndo desde pequena. A mãe foi embora, pai sumiu. E a outra, de voz mais baixa. Dizem que ela ainda sonha em ser professora, acredita? As palavras ecoaram fundas e Gabriel sentiu como se tivesse descoberto um segredo precioso. O tipo de coisa que muda a forma como se enxerga um desconhecido. Ele pensou em quantos sonhos já havia perdido também pelo caminho, sufocados não só pela escassez de dinheiro, mas pelo sentimento de inadequação e comparação. Uma sensação desconfortável de humilhação crescia e latejava em sua pele. O orgulho ferido, a dignidade escorrendo junto com o suor. O cheiro de fritura misturava-se ao perfume adocicado das flores abandonadas na sua mesa, fazendo-lhe lembrar paradoxalmente do tempo bom e do sabor amargo que ficou. Por um instante, flagrou-se contando as moedas do bolso, como quem mede o tamanho da própria pequenez. Ao pedir outra xícara, Gabriel hesitou constrangido. Cecília, desculpa, tem como fazer fiado? Recebo na sexta. Ela não respondeu de imediato. Olhou-o nos olhos, viu ali uma vulnerabilidade sincera e, com um sorriso quase invisível, assentiu.
Aqui a gente dá um jeito, disse apenas. Ninguém ali parecia julgar. Pelo menos, não com o olhar direto. Mas Gabriel sentia os comentários atravessando as mesas. A sensação de que, de algum modo, era menos que os outros. Ou pior, mais um derrotado a se perder entre mesas mal iluminadas e esperanças desbotadas de subúrbio. Pensou nos amigos que sumiram com o tempo, nas festas de Clara que agora não o convidavam mais, nos sinais miúdos de exclusão que vão se amontoando feito entulho. Olhou em direção à porta, pensando em sair correndo dali antes que tudo desabasse, mas uma gota de coragem o manteve grudado ao banco, resistindo à tempestade que crescia só para dentro. E foi então que a ficha caiu. Não era a primeira vez que a vida o colocava numa encruzilhada, mas era a primeira vez que ele sentia não ter para onde ir sem desmoronar, e nem com quem desabar, até ali. Porque quando Cecília retornou com a xícara cheia, já por conta da casa, o toque simples do prato ao encostar-lhe sobre a mesa foi como quem oferece abrigo em meio a um vendaval. Nesses detalhes, o mundo começava a se reorganizar. Cada pequeno gesto poderia, talvez, ser o princípio de uma ponte para se atravessar a noite. Do lado de fora, uma ventania começou a soprar poeira pelas esquinas, levantando folhas secas e recortes de jornais velhos, quase apagando a voz dos cantores de samba na rádio antiga do balcão. Era como se a cidade toda respirasse em compasso com o peito cansado de Gabriel, esperando por alguma novidade inesperada. Mas ali, entre o calor tímido do café, o olhar solidário de Cecília, a vaidade ferida e as pequenas vergonhas, Gabriel sentia, talvez pela primeira vez em muito tempo, que ainda era possível resistir. E você, já se sentiu diminuído ou invisível diante da vida? Compartilhe sua história, seu conselho ou até mesmo um "eu entendo" nos comentários. Às vezes, só isso já muda o dia de alguém. A TV exibiu uma tomada aérea do Maracanã iluminado, enquanto a estática do rádio misturava futebol com samba. Gabriel beliscava o canto da embalagem do buquê já murcho, perdido entre lembranças da infância e o olhar constante de Cecília, que agora circulava com ares de urgência entre as mesas. Um cliente mais alterado se irritou com a demora. Outro, embriagado de cachaça e mágoas, exigia troco exato. Apesar do ambiente tenso, ela mantinha inabalável aquele fio de doçura. Seu escudo invisível, tecido entre o cansaço, a gentileza e a necessidade brutal de sobreviver. No instante seguinte, o destino fez da noite o palco para uma virada silenciosa. Após entregar o café a Gabriel e sair para levar a conta ao homem exaltado numa mesa próxima, Cecília ouviu um estouro desigual, o grito súbito de um copo atirado ao chão. O homem, já irritadiço, agora se levantava, gesticulando furioso, acusando alguém de roubar-lhe o troco. As conversas cessaram abruptamente. Todos os olhares temeram a agressão. Gabriel sentiu o mesmo frio na espinha das ruas perigosas do Rio, onde o risco mora ao silêncio de uma esquina. "Moça, você tá me roubando, é isso?" O cliente bradou, voz de trovão, cuspindo saliva e ignorância. Cecília, acuada, manteve a compostura. "Senhor, me desculpa, só um instante, vou pegar o valor certo. Não precisa gritar assim." Mas ele não recuou. Uma tensão densa pairou sobre todos. O barman hesitou, os clientes entreolharam-se, inquietos. Gabriel, impulsionado por algo instintivo, talvez pelo próprio histórico de injúrias sofridas, do cotidiano de quem sabe a dor de ser humilhado em público, se levantou. O buquê caiu no chão, espalhando pétalas ensopadas pelo beiral da mesa. Ele se aproximou devagar, mas a voz saiu firme. "O senhor está nervoso, mas ninguém aqui é ladrão. Deixa a moça trabalhar." Cecília, num misto de alívio e constrangimento, olhou para Gabriel. Os olhos dela, até então guardados, se abriram para ele, como uma janela entreaberta numa tempestade. O cliente, desconfiado, o encarou. "Ô playboy, não se mete.
cada um no seu quadrado. Gabriel resistiu ao impulso de recuar, mas se manteve ereto, as mãos trêmulas. Ninguém precisa de confusão. O troco vai aparecer. Se não acredita, pode chamar o dono. Os outros clientes começaram a murmurar apoio. O próprio barman finalmente se adiantou. Sem barraco aqui, parceiro. Se tem problema, fala comigo. A agressividade se dissipou no ambiente devagar. O homem, dobrado sobre si mesmo, pegou o troco que estava, afinal, no fundo do bolso. Jogou uma nota amarrotada sobre a mesa e saiu batendo portas, carregando embora seu orgulho ferido. Cecília respirou pela primeira vez em minutos inteiros. O alívio das pessoas ficou evidente nos ombros relaxados, nos sorrisos tímidos e murmurados de agradecimento. O vai-vem da música foi retomado, agora mais suave. Gabriel, contudo, percebia seu peito latejar de adrenalina e vergonha. Não era daquele tipo que gostava de se expor, de atrair olhares, mas tampouco suportava injustiças, especialmente com quem via nos detalhes um espelho de sua própria dignidade. Cecília, afastando uma mecha de cabelo, ainda trêmula, agradeceu num sussurro tímido. Obrigada. Não precisava ter feito isso. Gabriel ensaiou uma resposta, mas as palavras ficaram presas. O instante era inteiro demais. Aquela noite, antes tão ordinária e escura, agora parecia marcada por um fio invisível entre os dois. Eles se reconheciam no constrangimento exposto, no aceno involuntário de proteção, na silenciosa promessa de que há quem veja, quem sinta, quem ofereça amparo, mesmo no breu dos próprios tropeços. Cecília recolheu o buquê caído, ajeitou as flores surradas e, com um gesto capaz de transformar dor em delicadeza, o devolveu a Gabriel. Ainda tem beleza aqui, viu? Às vezes só precisa de um pouco de cuidado, disse, entregando o feixe despedaçado com um sorriso encabulado. Gabriel finalmente sorriu de verdade. Notou, espremido entre a humilhação e a noite interminável, um primeiro lampejo de algo diferente. A sensação de pertencimento, de ser visto e retribuído não pelo que possuía, mas pelo que era ali, nu, falível, humano. As mesas retomaram seu burburinho, o samba embalava, aos poucos, esperanças reconstruídas. E enquanto as pétalas reagrupadas prometiam delicadeza depois da queda, no coração de Gabriel, um pressentimento silencioso. Nada naquela noite seria igual ao entardecer. E você, já defendeu alguém desconhecido, mesmo em meio ao medo? Compartilhe como foi esse momento nos comentários. Pode ser que inspire coragem em outro alguém. As horas do bar escorriam rápidas, cheias do perfume do café velho e de vozes que se misturavam ao refrão doce do samba no rádio. Depois daquele pequeno tumulto, o ambiente parecia suspenso, como se todos aguardassem que a noite indicasse seu próximo passo, seus próximos encontros e recomeços. Gabriel permanecia sentado, apertando o buquê maltratado entre os dedos, as pétalas sobreviventes tingidas pela luz tênue que vazava do lustre empoeirado. Cecília passava entre as mesas, mas a cada novo zigue-zague dos seus pés, ele a sentia mais próxima, não pelas palavras, mas na corrente silenciosa da solidariedade que os unia. Uma mesa de estudantes do outro lado do salão ria sobre uma piada velha. O taxista, agora sóbrio e mais calmo, desabafava com a garçonete de olhos tristes sobre um rio que já não perdoava ninguém. Gabriel tragava silenciosamente cada fragmento de cena que passava, ampliando o peso e a beleza das pequenas histórias anônimas à sua volta. Ele observava Cecília quando acidentalmente seus olhares se encontraram, e por um instante ambos hesitaram, embaraçados. Então, com um gesto súbito e impulsivo, Gabriel levantou-se e, apoiando a mão no encosto da cadeira, chamou discretamente: Cecília, aceita um café comigo? Prometo pagar quando der. O sorriso tímido dela floresceu, uma concessão, rara numa noite difícil, e ela assentiu,
ajeitando as tranças com a mão livre. Sentou-se diante de Gabriel. As primeiras palavras vieram trôpegas, desajeitadas, até que o silêncio virou cumplicidade. O café fumegante entre os dois os aproximou, aquecendo as barreiras. Cecília contou, sem respostas ensaiadas, dos sonhos que guardava. Falou do desejo antigo de terminar o ensino médio, de um curso de pedagogia, da vontade de fazer bonito, diferente dos pais. A mãe forte, que sumiu da cidade para tentar a vida no interior, e o pai que foi embora num dia qualquer, deixando apenas um anel sem valor e uma carta de desculpas. Havia crescido correndo entre feiras e empregos, sempre carregando sacolas para ajudar em casa, aprendendo cedo a não perder a esperança, apesar dos tombos. Gabriel, ouvindo, reconheceu nela as mesmas cicatrizes que custodiam seu peito. Compartilhou também, envergonhado, como a falta de grana limitou seus sonhos de engenheiro, como a frustração de não se sentir suficiente para Clara mastigava sua confiança, e a vergonha de não conseguir dar o futuro que ela exigia. Contou do orgulho ferido, da sensação de abandono, dos fins de semana vazios e da saudade de quando só se precisava de um pão doce e uma bola para sentir alegria. Os dois riram juntos dessa simplicidade, seus olhos marejando ao notar quanto tinham em comum, mesmo vindos de trilhas tão distintas. No embalo da conversa, passaram a reparar nos detalhes. Cecília mostrava pequenas marcas de queimadura nos braços, cicatrizes deixadas por panelas descuidadas. E Gabriel revelou o calo grosso no polegar da mão direita, testemunha das obras e trabalhos que sustentava para conseguir pagar a faculdade. Eles trocaram confidências miúdas, segredos de uma vida dura, divididos entre risos tímidos e silêncios confortáveis. A música parecia cooperar, mudando para um samba de esperança, as caixas de som vibrando suaves, embalando aquela mesa esquecida do mundo. Lá fora, a chuva ameaçava, mas não caía. No vidro da janela, as gotas do sereno desenhavam sombras e distorciam a luz da rua. Dentro do bar, o espaço em torno de Cecília e Gabriel se tornava território seguro. Era como se o universo inteiro houvesse se contraído para caber no intervalo entre duas mãos. Um cliente observou curioso e cochichou algo para a cozinheira, que sorriu com um olhar maternal e acenou discretamente para Cecília, encorajando sua pausa. O próprio dono do bar, o seu Olavo, deixou escapar um raro elogio enquanto completava a conta. Hoje tem coisa bonita acontecendo aí, hein, Cecília? Num raro momento de silêncio preenchido por mais do que palavras, Cecília pegou o buquê remendado e retirou dali uma das flores ainda vivas. Para você nunca esquecer que nem tudo que é machucado perde o valor, disse, sem encará-lo em cheio. Gabriel aceitou, o dedo encostando de leve na mão dela, e pela primeira vez sentiu disparar no peito um calor diferente. Era o brilho do pertencimento, algo que há muito havia se escondido. A explosão de sentimentos veio seguida de um constrangimento doce. Juntos, riram das próprias desgraças, dos amores mal passados, do azar. E acreditaram, mesmo que só por algumas horas, que ainda se pode sonhar de olhos abertos. Na cozinha, uma panela caiu, arrancando gargalhadas do cozinheiro e interrompendo a conversa, mas também quebrando a barreira final. Gabriel tomou impulso e perguntou: Cecília, você já pensou que às vezes tudo o que resta é começar de novo, mesmo que a gente ainda esteja inteiro de remendos? Ela não respondeu de imediato, mas seus olhos disseram sim. Um sim tranquilo, feito promessa. E você, acredita que o amor pode nascer mesmo em meio aos escombros? Conte aí, qual foi o recomeço que te ensinou a ser mais forte? A noite do subúrbio avançava, e com ela cresciam as sombras, não só sobre o bar, mas também nos corações de quem ali buscava abrigo. No relógio pendurado atrás do balcão, os ponteiros giravam letárgicos, indiferentes ao tempo que se desenrolava diante deles.
Gabriel e Cecília prolongaram a conversa até o início da madrugada, cada qual como se agarrasse ao outro para não voltar a seus próprios abismos. Mas para quem vive à margem, felicidade é sempre breve. Basta uma fresta para o velho mundo infiltrar seus fantasmas. Passava das 11 quando a porta se abriu num estalo violento, assustando até mesmo os frequentadores mais endurecidos. 2 fiscais da prefeitura, encharcados da iminente chuva lá fora, entraram rasgando o ambiente com seus uniformes cinzas e pranchetas ameaçadoras. O dono do bar, seu Olavo, endureceu o semblante. O burburinho dos clientes cessou. Cecília, com a bandeja ainda na mão, foi chamada no canto à força por um dos fiscais que, olhos frios, pediu que confirmasse horário de entrada, saída e registro de funcionários. Era golpe antigo, a fiscalização de surpresa, que sempre resultava em multa se o caixa não concordasse com algum suborno camuflado de taxa. Gabriel observava sem saber como agir. O mesmo sentimento de impotência que o dominava no fim do namoro agora se misturava ao medo de ver Cecília mais uma vez esmagada pela brutalidade do sistema. O fiscal mais novo, impaciente, apontou o dedo para a lista de funcionários. "Moça, seu nome está aqui. Teu registro está em dia? Porque pela roupa você é só diarista. Vai ter que explicar direitinho se quiser voltar amanhã", disse num tom venenoso, arrancando olhares desconfortáveis até da cozinheira. Cecília respondeu com honestidade, voz trêmula, porém digna. "Eu tô desde cedo. Tô registrada sim. Pode ver aí. O Olavo sempre pagou tudo certo." O fiscal riu. "Todo mundo aqui jura que cumpre lei, mas a gente sempre acha um errinho. Me diz, aceita ou não uma ajudinha para eu esquecer esse seu nome?" Ele piscou, cínico, esperando submissão. Cecília cerrou os dentes, ruborizada de vergonha, e fitou Gabriel por uma fração de segundo. Um pedido mudo por proteção, por justiça. Gabriel se levantou, mas antes que pudesse interferir, seu Olavo chegou, intermediando em voz baixa e nervosa. Prendeu a atenção dos fiscais, prometendo rever documentos. Mesmo assim, a pressão do Estado pairava, pronta a transformar em pesadelo qualquer tentativa de esperança. Enquanto isso, os clientes se dispersavam. O estudante da mesa vizinha pagou rápido e fugiu, temendo confusão. O taxista balbuciou uma desculpa e foi embora, com um olhar de pena atirado para Cecília. A jovem respirava raso e rápido, lágrimas represadas por trás do orgulho. Na tentativa de aliviar a tensão, Gabriel puxou o assunto sobre a infância, mas era inútil. Tudo ao redor parecia corroer cada fiapo de possibilidades. O relógio parecia zombar da esperança deles. Pelo vidro fosco, agora riscado de chuva, viam o mundo exterior cruel, onde os últimos ônibus noturnos levavam para longe qualquer promessa de recomeço. A noite, que minutos atrás fora de aproximação e calor, virava agora outra provação amarga. Cecília, de mãos trêmulas, se despediu de Gabriel. "Desculpa, tenho que ajudar o Olavo com a papelada. Hoje não vai dar para continuar a conversa." O olhar, antes tão aberto, pouco a pouco se fechava à medida que precisavam reafirmar limites conhecidos por quem carrega pouco além da própria dignidade. Gabriel ficou ali, sozinho outra vez, sentindo a humilhação atravessá-lo como uma lâmina. Já não era apenas sua dor, mas o peso coletivo daqueles que perdiam batalhas invisíveis todos os dias. Lembrou-se de Clara, das festas nas quais era o convidado ignorado, dos olhares velados quando percebiam seu carro simples e roupas batidas. Pensou se naquela noite Cecília dormiria preocupada com o emprego, com as contas para pagar, com o medo de não ser chamada para o próximo turno. Era uma injustiça diferente, mas estranhamente familiar, a de ser descartável diante de interesses maiores e de mãos que só se estendem quando convém. De volta à sua mesa, Gabriel viu seu Olavo passar, abatido, falando baixinho para Cecília. "Se der ruim, me desculpa, tá?
não tem o controle de tudo. E enquanto recolhiam os talheres frios e copos esquecidos, a imagem do buquê partido sobre a mesa lhe pareceu mais cruel que antes, símbolo barato de tudo o que é belo, mas nunca suficiente. A chuva engrossou, tamborilando forte no toldo do bar. Cecília recolheu-se num canto, amparando os documentos, e Gabriel refletiu, assombrado, como a esperança às vezes vacila diante de forças que nem sempre conseguimos nomear. Antes de sair, pensou em dizer algo, mas não teve coragem. Pôs o buquê sobre a mesa, agora num gesto quase de entrega. Lá fora, o vento já varria folhas, e dentro dele, como naquela noite, só restava o frio do recomeço interrompido. Você já sentiu, mesmo depois de um breve encontro feliz, o peso das injustiças da vida, tentando tomar tudo de volta? Compartilhe seu sentimento ou conselho nos comentários. Pode ser o alívio que alguém esteja esperando ler. A madrugada se adensava como um manto quente e sufocante, colando nas paredes do bar, que agora parecia ruir sob o peso do silêncio e das luzes mais fracas, azuladas. Os clientes havia muito se dispersaram. Os sons do samba rareados, quase fantasmas, ecoando baixinho do rádio esquecido no balcão. Restavam apenas Cecília apressada, seu Olavo encurvado sobre papéis manchados de graxa e esperança, e Gabriel paralisado junto à mesa, sentindo por dentro o esgotamento da resistência. Do lado de fora, a chuva já era dilúvio, escorrendo pelas calhas e batendo ritmada no asfalto, escondendo até o latido dos cães lá da rua de cima. As gotas pesadas teimavam em descer pelo vidro da janela, borrando as luzes da cidade, transformando postes em manchas trêmulas e fazendo cada farol distante parecer mais solitário ainda. O mundo inteiro parecia mirar para dentro daquele bar sombrio, onde o tempo ficava preso, elástico e doído. Gabriel demorou minutos para se levantar, as pernas formigando, as mãos trêmulas. Pegou o casaco e evitou olhar para o buquê morto, que agora mais lembrava enterro do que qualquer possibilidade de presente. Quando passou pelo balcão, arriscou cruzar o olhar com Cecília, mas viu que ela estava absorta em uma pilha de notas fiscais e notificações ameaçadoras. Nos traços cansados do rosto dela cabia uma velha dor, a de quem sabe que amanhã pode acordar sem trabalho, com contas sem pagar e sonhos, de novo, engavetados para quem sabe, um dia. Não houve despedida, apenas um gesto curto. Cecília, segurando firme um lápis gasto, fitou por um instante o reflexo de Gabriel na janela molhada. Viram-se distantes como náufragos de lados opostos do mesmo naufrágio. Gabriel engoliu as palavras e seguiu porta afora, sentindo o cheiro de terra encharcada misturar-se à maresia que subia daquela região baixa da cidade, onde a água poça feito espelho sujo. Na rua, enfiou-se sob a marquise de uma lavanderia fechada, esperando a chuva arrefecer, mas parecia que o céu queria despejar toda a tristeza de uma só vez. O vento uivava por entre as frestas da vizinhança e ninguém àquela hora ousava pisar na calçada. Cada trovão soava como uma lembrança de tudo o que ele não conseguiu proteger. Nem Cecília, nem a si mesmo, nem os próprios sonhos. Pegou o celular, olhou as mensagens apagadas de Clara. O tempo escorrido desde a separação parecia brincar com ele. Era mais fácil aguentar a falta quando se tinha esperança de algo. Mas agora, tudo era ausência. Ausência de amor, de rumo, de coragem. Sentiu-se um espectro insistindo em atravessar uma vida onde ninguém o via de verdade. A humilhação do bar ainda queimava, e por baixo dessa pele rachada latejava uma solidão funda que nenhuma conversa ou café podia acalmar. No ponto de ônibus mais adiante, apenas um homem solitário, curvado, enfrentava a ventania. Gabriel ficou de longe, observando até o coletivo quebrar o negrume e partir, levando consigo outro anônimo subúrbio afora. Quando o silêncio se impôs de novo,
Ele caminhou devagar até sua casa, sentindo a roupa pesar, o tênis encharcado se desmanchando no barro da calçada. Ao chegar ao pequeno quarto que dividia com lembranças e dívidas, Gabriel jogou o casaco sobre a cadeira, sentando-se pesadamente na cama de lençol puído. O teto vazava numa goteira ritmada, tão triste quanto todo o resto. O cheiro do quarto era de mofo e café velho, mas agora tudo redundava em cansaço extremo. Pegou o retrato dos pais, sorriu fraco. Não tinha a quem recorrer, não queria compartilhar a vergonha com ninguém. Escreveu, mas não enviou, uma mensagem para Cecília. Desculpa não ter te protegido de verdade. Apagou. Ficou remoendo dentro de si a cena repetida dos fiscais, os olhares de julgamento, a certeza de que todos ali cabiam dentro da palavra descartável. Assim o sono chegou, não como refúgio, mas como rendição. Caía devagar, enquanto do lado de fora a tempestade engrossava e os barulhos da rua se confundiam aos sonhos partidos, desaguando mais uma vez na solidão dos que esperam, ano após ano, por algo que nunca chega de fato. E você? Já teve noites em que a vida pareceu fazer questão de afundar tudo de uma vez? Responde aí, seu desabafo pode ser o primeiro fio da manhã de alguém. Quando o sol finalmente ameaçou romper o domínio espesso daquela chuva da madrugada, a claridade era tímida, filtrada através das nuvens densas e dos fios embaraçados de eletricidade que cruzavam o bairro. Gabriel acordou com o corpo entorpecido pelo frio úmido e o cheiro persistente de mofo, ofuscando o aroma familiar do café feito na vizinhança. A água pingava ainda do teto, pontuando o silêncio na casa pequena. Tudo indicava que a tempestade havia dado lugar àquela ressaca morna de um novo dia. Ainda assim, havia algo diferente. Uma luz suave, leitosa, escorria pela fresta da janela, desenhando um caminho pálido sobre o chão manchado. Sentado na cama, Gabriel se permitiu um momento de imobilidade. Nem a mente nem o corpo queriam se mover, mas o estômago resmungava contra a fome. Por alguns instantes, ele contemplou o teto, cada goteira como um compasso ritmado de sua própria tristeza, até decidir abrir lentamente os olhos para o que restava do novo começo. O celular na mesa de cabeceira piscou à luz de uma mensagem na tela. Era apenas um lembrete automático do banco, nada que aquecesse a alma. Suspirando fundo, ele olhou o retrato dos pais. Uma lembrança tênue de infância, os domingos de sol, a bola quicando no asfalto quente, a mãe cantarolando ao estender roupa no varal, invadiu seus pensamentos, trazendo consigo uma dose de saudade, mas também uma sensação perdida de pertencimento. Gabriel se levantou e foi até a janela. O mundo lá fora parecia mais limpo, lavado mesmo pela água demais. O céu se insinuava azul atrás das nuvens ralas e a rua brilhava, nova, como se a noite anterior nunca tivesse existido. Era só aparência. As marcas de lama, as folhas acumuladas nas sarjetas e as poças refletindo o cinza do céu entregavam que toda esperança de pureza carrega um pouco de sujeira dentro de si. E ainda assim, havia beleza, uma ternura inesperada naquele detalhe. Fez o café em pequenos gestos rituais, escutando cada ruído, o zumbido do gás, os estalos do pó quente na chaleira. O aroma subiu com vigor, invadindo o apartamento, misturando-se ao cheiro de chuva e memória, e trazendo consigo uma sensação amena, quase de perdão. Ao beber o primeiro gole, Gabriel percebeu como aquela rotina, apesar de simples e repetitiva, era capaz de aquecer seu espírito por dentro, ao menos um pouco. Era, talvez, a única coisa inabalável que lhe restava. Uma semente miúda de esperança plantada pela repetição. Sentou-se à mesa, pegou o caderno velho em que às vezes rabiscava pensamentos confusos. Dessa vez, escreveu sem pensar. Não há colheita sem sopro de vento que espalhe o que restou na terra.
Era o tipo de frase que só fazia sentido para quem já conheceu de perto a ruína e sabia que todo fracasso carrega um anúncio de futuro. Ele riu de si mesmo, quase se desculpando pelo tom poético em meio ao caos. O telefone permaneceu em silêncio. Nenhuma notícia de Cecília, nenhum chamado de emprego. O vazio do lado de fora se refletia no seu peito, mas havia, pequena e insistente, a lembrança dos olhos dela, o brilho persistente da dignidade mesmo diante da humilhação. Ele se pegou rezando baixinho, sem fé definida, apenas uma prece muda que, quem sabe, Cecília também enfrentasse aquele novo dia. E por segundos a esperança cresceu como uma aurora cristalina. Talvez ambos fossem feitos da mesma matéria, aquela que nunca desiste de sonhar, mesmo que o mundo inteiro tente pisotear. Vestiu-se devagar, arrumou o quarto, espremeu as últimas moedas do bolso para comprar um pão fresco e, mais tarde, passou a caminhar pelo bairro, absorvendo o movimento lento da manhã. O cheiro de terra molhada subia das calçadas rachadas. As crianças brincavam em frente à padaria com seus barcos de papel ao relento e uma senhora varria a calçada sorrindo para ele. Pequenos milagres, Gabriel pensou, que só nota quem já esteve perto demais do fundo. No bar, Cecília também despertava para a nova manhã. Tomou banho rápido, prendeu as tranças num coque baixo, repetindo para si mesma o compromisso de não ceder ao medo. Vestiu a calça mais limpa, apertou os papéis no envelope e saiu de casa sentindo o friozinho no estômago. Não sabia se teria trabalho naquele dia, mas só podia continuar plantando o melhor de si. Na rua, respirou fundo. Sentiu-se de alguma forma amparada pelo cheiro de pão e o barulho distante dos fogões acesos nas casas vizinhas. Enquanto atravessava o cruzamento, Cecília olhou para o céu, onde um risco de sol furava as nuvens. E sorriu. Um sorriso pequeno, mas inteiro. Era o recomeço, mesmo caminhando entre ruínas. O futuro, ela sabia, não vinha como um raio, mas como uma semente, germinando aos poucos, onde menos se espera. E você já encontrou força na rotina ou em algum gesto pequeno, mesmo depois de um dia difícil? Compartilhe aqui sua semente de esperança nos comentários. Às vezes, são esses detalhes que renovam o coração de quem lê. O bar acordou devagar, como alguém que se espreguiça depois de ter sonhado uma noite difícil. As cadeiras desgastadas foram alinhadas. O rádio, sempre companheiro fiel, ganhou novo fôlego, soltando acordes de samba mais alegres, enquanto o aroma do café fresco ganhava o ambiente, misturando-se ao de pão na chapa que torrava na cozinha. O inverno dava uma trégua, deixando brechas de luz quente pela porta aberta, iluminando poeira suspensa no ar. Era como se aquele espaço, que tantas vezes abrigou cansaços, adivinhasse que o dia precisava de esperança. Na entrada, Cecília hesitou na calçada antes de empurrar a porta. O envelope com documentos e carteira de trabalho pesava, mas o sorriso da cozinheira, Dona Raquel, lhe ofereceu mais abrigo que 1000 palavras. Hoje não tema, viu, minha filha? O seu Olavo tá te esperando lá dentro, força nos pés. Cecília respondeu com um aceno agradecido, procurando fincar os pés no chão e o coração no presente. Seus passos tranquilos, apesar da ansiedade, diziam para si mesma que era preciso tentar de novo, todo dia. Que ninguém apaga a facilidade numa vida difícil, mas cada gesto vale como reinício. Gabriel, do outro lado do bairro, também encontrou pelo caminho aquele calor clandestino que só quem encara o mundo com esperança sente. Na padaria, pagou o café simples, dividiu na piada do padeiro sobre o Flamengo e, ao passar pela banca de jornal, viu um cartaz: vagas para auxiliar técnico. Interessados comparecer até sexta. Sentiu um apertar no peito, mas anotou mentalmente o endereço. Talvez, só talvez, aquele recomeço começasse por ali. O mundo, depois da tempestade, parecia puxá-lo de volta para a superfície. Mais tarde, quando a tarde já amadurecia, dourada,
Gabriel, embalado por impulso que não sabia de onde vinha, seguiu até o bar onde Cecília trabalhava, o último lugar em que se sentira acolhido depois de tanto tempo à deriva. A cada passo, sentia o receio de ser inconveniente, mas insistiu. Sabia que precisava, pelo menos, dizer a Cecília que ela tinha sido luz quando tudo era penumbra. Entrou, timidamente, saudado já de cara pelo sorriso largo de Dona Raquel atrás do balcão. Voltou cedo hoje, rapaz. Senta aí que tem bolo novo do forno. O bar, sob a luz da tarde, parecia outro. Havia um brilho diferente nas mesas, menos tensão nos rostos. Cecília ainda não tinha aparecido, mas logo a viu sair dos fundos. Cabelos presos em coque, a mão segurando o envelope, olhar decidido e suave. Ao vê-lo entrar, surpreendeu-se, o sorriso escapando, alargando-se o suficiente para espantar a insegurança de ambos. Gabriel acenou meio acanhado e Cecília veio ao seu encontro, guardando os papéis no bolso do avental. Achei que você não viria mais para esses lados, Gabriel. A voz dela soava como um abraço. Eu quase não vim, mas queria te ver. Queria saber se estava tudo bem depois de ontem. Ela olhou de relance para a cozinha, para o vidro limpo, para os clientes que chegavam devagar. Então se sentaram, lado a lado, e o tempo pareceu desacelerar só para eles. Cecília contou das horas de tensão, do medo de perder o trabalho, da conversa boa com seu Olavo, que, apesar das ameaças, garantiu que ali, enquanto precisassem dela, as portas estariam abertas. Gabriel ouviu atento, compartilhando em seguida o breve fio de esperança colhido na banca de jornal, o anúncio da vaga e o desejo envergonhado de tentar, mesmo errando, mesmo caindo de novo. Eu penso nisso também, sabia? Cecília confidenciou, abaixando a voz, que pra gente não tem caminho fácil, mas tem caminho, e que enquanto a gente tiver coragem de levantar mais um dia, já é vitória. Entre goles de café e bolo de fubá, começaram a desenhar planos pequenos, de estudar juntos, de sonhar seu ensino médio, de buscar de novo uma festa de rua no próximo final de semana. Um plano de quem descobre, sem pressa, que às vezes é no sussurro, no gesto simples do cotidiano, que a vida começa a se alinhar de novo. Gabriel estendeu a mão, tocando levemente a de Cecília, e juntos ficaram naquele silêncio bom, embalados pelo calor do bar e pelas promessas discretas de um futuro, não grandioso talvez, mas inteiro. E ali, debaixo da luz morna que entrava ampliada pela porta semiaberta, os dois souberam num instante que recomeços de verdade não explodem estrondosos. Eles nascem mansos, na paz de quem foi testado e escolheu ainda assim confiar de novo. E você já percebeu como o destino pode trazer pessoas e oportunidades quando menos se espera? Deixe aqui seu relato de reencontro ou de recomeço. Seu comentário pode aquecer a esperança de quem lê agora. A brisa da tarde, mais fresca do que nos outros dias, entrou pela porta do bar e fez as cortinas dançarem, espalhando o cheiro doce de bolo recém-assado pela sala. Era como se o ambiente inteiro, mesas já sem cansaço, pratos empilhados descansando, as vozes falando baixinho, sussurrasse que um instante maior estava por chegar. Gabriel apertava suavemente a mão de Cecília sobre a mesa, sentindo o calor silencioso daquele toque, ao mesmo tempo tímido e corajoso. O céu começava a manchar de laranja atrás do prédio da esquina, e a luz invadia o bar em faixas douradas. Nesse cenário, tudo parecia possível, mas a história dos dois ainda tinha vendas a serem arrancadas, medos a serem dissipados. Foi quando Dona Raquel, num gesto acolhedor, serviu-lhes mais café. Hoje vocês vão precisar de energia, avisou com olhos de quem sabia mais do que dizia. Depois, inclinada sobre o balcão, comentou alto para seu Olavo. A vida é teimosa. Mesmo que a gente queira parar, ela arranja um jeito de empurrar a gente para frente.
O proprietário apenas sorriu, secando as mãos no pano. Gabriel, sentindo nas veias aquela frase, lembrou-se do anúncio do emprego e, pela primeira vez em muito tempo, falou do medo de fracassar, de recomeçar e ainda assim ser derrubado. Tenho medo de tentar de novo, Cecília. Não sei se dou conta. Tem dias que a vida parece só perguntar: para quê? Cecília olhou fundo, atrás de cada palavra, e depois respondeu, calma, as mãos quentes no café. Eu também tenho muito medo. Mas o medo que empurra a gente é maior que o que faz desistir. Ela apertou seus dedos. Tenta, e se não der, tenta de novo. Entre a queda e o recomeço, a gente vai descobrindo que pode mais do que imagina. Nesse instante, a porta do bar se abriu e, num golpe violento do acaso, Clara entrou. Ela, com os saltos secos batendo firme no piso, produziu um silêncio tão espesso que até Dona Raquel interrompeu o que fazia. Clara parecia ainda mais reluzente. Os cabelos escuros presos com arrogância, o olhar deslizando pelo ambiente à procura de aprovação. Sorriu ao ver Gabriel e se dirigiu a ele sem rodeios, como quem retorna a um apartamento desocupado. Preciso falar com você, Gabriel. Só um minuto, por favor. Gabriel se enrijeceu na cadeira. Cecília, surpresa, manteve a elegância discreta, o olhar tranquilo, mas direto, sem vacilar. Clara se sentou de frente para Gabriel, ignorando Cecília por completo. Preciso conversar contigo, resolver umas coisas. Aquilo foi muito rápido. Não sei se fiz certo. O Sérgio... Bom, ele não é quem eu pensei. Achei que dinheiro pudesse salvar, mas só aumentou o vazio. Achei que seria feliz com menos amor, mas mais status. Me enganei. Sua voz, que um dia o hipnotizara, soava agora oca, desprovida de verdade. Gabriel sentiu o peito gelar e aquecer ao mesmo tempo. Olhou para Cecília, que apenas assentiu, como quem encoraja a enfrentar um passado que precisa ser exorcizado. Clara, você fez suas escolhas, murmurou sem raiva, mas com a firmeza de quem finalmente percebeu o quanto doía carregar o peso de não ser suficiente. Eu não sou o cara que te mede em cifras. Eu amei você, mas o melhor que posso fazer agora é não voltar atrás. Você precisa se amar também, para não buscar no outro aquilo que não encontra sozinha. Clara piscou, olhos úmidos. Por um longo segundo, não disse nada, como quem calcula palavras para salvar a própria dignidade. Desculpa, Gabriel. Quanto a Cecília, espero que você seja feliz. Talvez eu aprenda olhando de longe o que é coragem de verdade. Saiu sem esperar resposta, o salto estalando agora mais baixo. A cena pesou alguns instantes, mas Gabriel se virou para Cecília. Ela não disse nada. Não era preciso. O silêncio era agora um campo vivo, onde o perdão brotava. Não só por Clara, mas por si mesmo, por todos os fracassos, pelas noites mal dormidas e por tudo que ficou para trás. Cecília sorriu de leve, puxou a mão de Gabriel e pela primeira vez os dois se permitiram rir. Um riso de alívio, de liberdade. Ali, entre o cheiro do café e o ouro da tarde, Gabriel percebeu. Já não precisava ser salvo de si mesmo. Estava livre. Na saída, Cecília sugeriu: vamos enfrentar o mundo juntos? Gabriel respondeu sem hesitar: agora sim. E você, já precisou perdoar alguém, ou a si mesmo, para poder seguir adiante? Compartilhe sua história. Nunca se sabe quem pode encontrar nelas um caminho de recomeço. O sol já se despedia no horizonte, dourando a rua de paralelepípedo diante do bar, como se abençoasse aquele pedaço de subúrbio com uma claridade rara, quase metafísica. Gabriel e Cecília saíram juntos, passos lentos e sincronizados, como quem não sabe ainda qual caminho vai tomar, mas tem a convicção de não estar mais sozinho. O ar da noite parecia mais leve e o mundo, subitamente, menos ameaçador. Ao cruzarem a calçada, ela lhe ofereceu a mão
E Gabriel aceitou. Num gesto singelo, entenderam que estavam dali para frente prontos para caminhar lado a lado. Gabriel encarava a imensidão do céu limpo e, pela primeira vez em muitas semanas, sentia esperança dentro do peito. As palavras de Clara ainda ecoavam, mas em vez de dor, deixavam um traço de compaixão. Não o ressentimento, mas a aceitação de que os caminhos se bifurcam para ensinar, amadurecer e libertar o amor verdadeiro. Cecília percebeu o silêncio dele e respeitou. Juntos, compartilhavam a linguagem dos olhares aprofundados, já maduros o suficiente para não exigir explicações. O passado ainda estava ali, mas não os definia mais. Enquanto caminhavam, passaram na padaria. Gabriel comprou 2 pães frescos e um copo de caldo de cana para cada um. Sentaram-se no meio-fio para dividir o lanche, rindo do improviso, sorrindo entremeados pelas pessoas conhecidas do bairro que acenavam, como se celebrassem de um jeito discreto aquela nova possibilidade aparecendo no cotidiano. Cecília contou do alívio ao ouvir de seu Olavo que poderia manter o emprego e prometeu não guardar mais sonhos em gaveta fechada. Gabriel mostrou o endereço da firma onde tentaria a vaga na manhã seguinte. O futuro, daquele ponto em diante, parecia respirável, quase leve. No silêncio entre uma mordida e outra, eles repararam nas vidas em volta. Um senhor ajeitava as flores da pequena praça, meninos jogavam bola descalços, uma mulher distribuía sacolas de sopa para moradores de rua. O mundo pulsava numa harmonia miúda e resiliente, e Gabriel notou: a gente passa tanto tempo tentando valer pelo que tem, que esquece de ser inteiro só pelo que carrega por dentro. Cecília sorriu, os olhos úmidos, e respondeu: o mundo só muda quando a gente muda por dentro. Ao final da refeição singela, Cecília abriu a bolsa e, timidamente, tirou um caderninho escolar. Nele, rabiscara de madrugada versos soltos. Sonhos, planos, frases motivacionais, ideias de aulas, de futuro. Dividiu uma dessas com Gabriel. Para quem nasceu andando devagar, chegar já é milagre, mas continuar é escolha. Ele ouviu, sentiu-se reconhecido e prometeu: vamos continuar, mesmo tropeçando. De repente, notaram uma senhora observando das janelas. Era Dona Áurea, vizinha antiga e matriarca da rua. Deu-lhes um sorriso largo e, acenando, gritou: isso aí, meus filhos, o segredo da vida é coragem, viu? No caminho de volta, o vento fresco embalava a cidade recém-lavada, levando consigo o peso dos dias frios. Ao se despedirem, parados na esquina onde os caminhos de ambos se separavam, Cecília segurou Gabriel um instante a mais. Obrigada por me mostrar que a gente pode ser feliz, mesmo depois de tantas perdas. Gabriel acariciou o rosto dela, sentindo o calor e a verdade do momento. Eu que agradeço por me ensinar a enxergar beleza no que já teve 1000 remendos. Esboçaram um beijo suave, sem pressa, um pacto silencioso de que dali em diante escreveriam juntos suas próprias páginas, qualquer que fosse o destino. Gabriel foi para casa sentindo-se inteiro pela primeira vez. Deitou-se na cama, já sem medo do silêncio, o retrato dos pais no criado mudo parecendo sorrir de volta. O som da chuva passada ainda estava distante, mas agora não assustava. Era como música embalando um novo ciclo. Cecília, na solidão do seu quarto, abriu a janela e deixou a brisa entrar. Acendeu o abajur amarelado e, abraçada ao caderno de sonhos, sentiu-se capaz de mais. Viver, recomeçar, ser farol, apesar dos temporais. Estava de volta ao mundo, pronta para ser feliz do seu jeito, cada vez mais dona do próprio caminho. Você também acredita que pequenas mudanças no cotidiano podem transformar tudo à sua volta? Escreva como foi seu primeiro passo rumo à liberdade nos comentários. Suas palavras podem ajudar alguém a se fortalecer hoje. A alvorada tingiu as casas do subúrbio num tom dourado, suave,
e as primeiras buzinas da rua desenhavam a melodia de um novo dia. Em meio ao burburinho da manhã, Gabriel acordou com o coração leve, sentindo a presença da esperança pairando sobre as coisas mais simples do seu quarto. O cheiro de café, o barulho distante da vizinhança iniciando a rotina, os feixes de luz que atravessavam as frestas da janela. Já não havia o peso opaco da humilhação, nem as recordações afiadas do abandono. Havia, sim, uma paz recém-descoberta, costurada pelo fio da gratidão. Vestiu-se rápido, o coração aos solavancos antecipando o momento tão aguardado. A entrevista de emprego que marcaria talvez um novo ciclo. No espelho, reconheceu os traços cansados, mas viu nos olhos de quem já passou por ruínas. A centelha que só os sobreviventes carregam coragem de tentar. Despediu-se do retrato dos pais com um toque calmo. Saiu para as ruas lavadas pela última chuva e seguiu até a firma onde tentaria a vaga. O caminho lhe pareceu curto, como se o bairro conhecesse seus passos e quisesse empurrá-lo para a frente. Na fila, reparou nos outros candidatos. Homens e mulheres com os mesmos traços de luta, desejo e medo dos que perderam muito, mas ainda assim sustentavam o olhar no horizonte. Gabriel sorriu de leve para a moça ao seu lado. Ela lhe retribuiu, e o mundo, por um instante, pareceu menos hostil. Quando seu nome foi chamado, respirou fundo e entrou. Falou não apenas do currículo, mas das histórias de queda e reconstrução, de como aprendeu a não desistir mesmo diante do fracasso, de como o trabalho é mais do que salário. É dignidade, é laço, é sentido. O entrevistador, homem grave de mãos marcadas por tinta, o escutou com atenção verdadeira, ofertando-lhe algo raro: respeito. Ao sair, com a promessa de retorno em uma semana, Gabriel sentiu algo se arrumando por dentro. Não era certeza de vitória, mas a sensação plena de estar no rumo certo. Decidiu então comprar um par de rosas brancas na banca da esquina. Não para Clara, não pelo passado, mas para Cecília, símbolo do que nascia novo ao fim daquela caminhada escura. Subiu a rua quase dançando na calçada. Enquanto isso, Cecília também despertava para o início de algo inteiro. Seu Olavo lhe entregou um envelope com alguns trocados. Adiantamento para quem nunca deixou a peteca cair. Dona Raquel a abraçou apertado, e até os clientes antigos brindaram a sua permanência. Elogiaram o café, agradeceram pelo sorriso, compartilharam receitas e risadas. O bar, que antes fora refúgio e cenário de humilhação, era agora palco de renascimento. Todos pareciam torcer silenciosos por ela. Com o dinheiro, Cecília foi ao mercado comprar ingredientes para testar um bolo diferente, ideia de uma receita que lera no caderno na noite anterior. Riu baixinho ao escolher limão siciliano, queria novidades, sabores inesperados. Decidiu também, impulsiva, procurar uma ONG próxima que alfabetizava crianças carentes. Perguntou se precisava de voluntária aos sábados para ensinar, nem que fosse só a ler o próprio nome. Saiu de lá com outro brilho no olhar. Trouxera para si o sonho antigo de ensinar, criar, modificar. No fim da tarde, Gabriel apareceu no bar trazendo as rosas. O cheiro cítrico do bolo recém-servido se misturava ao perfume leve das flores. Cecília, surpreendida, recebeu o gesto com os olhos brilhando. O bar inteiro percebeu, mas respeitou o momento. Sabiam que aquela cena falava de superação, de encontro, de esperança. Eles conversaram, riram, cochicharam novos planos. Gabriel contou da entrevista, Cecília contou do voluntariado. Entre goles de café e fatias de bolo, desejaram a si mesmos e ao outro uma vida onde as cicatrizes virassem medalhas e não fardos. Quando a noite caiu, saíram para a praça com outros amigos. Cantaram sambas antigos, dançaram descalços no cimento fresco da calçada, compartilharam histórias e olhares quentes. Cecília, de cabeça deitada no ombro de Gabriel,
Olhou para as estrelas brotando acima do subúrbio e sussurrou: "Obrigada por não desistir de você." Gabriel sorriu, fechou os olhos e respondeu: "Foi você que me ensinou a não desistir mais." E na simplicidade daquela noite, cercados pela gratidão, entenderam, enfim, a vida se faz grandiosa quando encontramos razões para agradecer. E dividir o caminho transforma qualquer derrota em celebração. Conte nos comentários para quem você gostaria de agradecer hoje. O seu reconhecimento pode aquecer o dia de alguém. A última noite daquela semana parecia pintada especialmente para eles. Um céu limpo, cravejado de estrelas, traçava um manto calmo sobre as casas alinhadas e as ruas adormecidas do subúrbio. Os postes derramavam sua luz amarelada, desenhando círculos de aconchego em cada esquina, enquanto alguma música distante, talvez um samba antigo, rodando no radinho da vizinha, misturava-se ao habitual rumor dos risos e conversas das portas abertas. Era a assinatura de que ali, apesar de todas as batalhas, a vida conseguia florescer mais uma vez. Gabriel e Cecília caminharam lado a lado até a pracinha, acompanhados pelo aroma doce que ainda restava do limão siciliano em suas mãos e o perfume leve das rosas brancas. Não precisavam de palavras grandiosas, bastava o silêncio partilhado, o toque sutil dos dedos se encontrando a cada passo. Ao redor, famílias marcavam presença em bancos de cimento. Crianças apostavam corrida e Senhor João, o sapateiro, dedilhava músicas no velho cavaquinho. Tudo pulsava numa vibração tranquila. A confirmação de que, mesmo depois da tempestade, o cotidiano tem generosidade para quem não desiste. Diante do coreto, Gabriel parou e puxou Cecília por um instante, protegendo-os do vento suave. Ele tirou do bolso o bilhete escrito a lápis, o mesmo que rabiscara nas horas mais escuras. Não há colheita sem sopro de vento que espalhe o que restou na terra. Entregou nas mãos de Cecília, que sorriu e beijou de leve suas palavras. O gesto simples selava um pacto. Dali em diante escolheriam a coragem do recomeço todos os dias, como quem acorda e fecha a janela só quando o rango do sol inunda a casa inteira. Sentaram-se na escada do coreto. Ali, entre risadas e promessas miúdas, Cecília revelou que fora aprovada como voluntária na ONG. O brilho no olhar dela não vinha do reconhecimento alheio, mas do sentido de caminhar com um propósito renovado. Gabriel anunciou um convite para a nova entrevista. Era talvez o início de uma virada profissional, uma semente a mais num solo que começava a se mostrar fértil. Sorriram juntos, celebrando cada pequena conquista, compreendendo que o milagre da vida se faz em detalhes. Uma flor oferecida, um abraço apertado, o cheiro de bolo subindo pela janela, a mão que se oferece depois do tropeço. Quando as luzes do bairro começaram a apagar, ambos se levantaram ainda de mãos dadas, atravessando a rua com passos leves e fiéis. Ao chegarem na porta da casa de Cecília, ela olhou nos olhos de Gabriel e lhe disse, com uma ternura firme: "Obrigada por reconhecer a beleza dos meus remendos." Ele acariciou suavemente seu rosto e respondeu: "Obrigado por mostrar que a minha história, com todas as cicatrizes, ainda pode ser poesia." Despediu-se com um beijo discreto, desses que carregam promessas de cotidiano compartilhado, de lutas aceitas e sonhos reconstruídos. Gabriel ficou parado uns instantes sob o batente, olhando para o céu, deixando que a brisa carregasse o peso dos sorrisos daquele dia e a esperança miúda que pulsava entre eles. Amanda, vizinha de porta, abriu a janela e, com um aceno tímido, perguntou: "E aí, moço, acredita mesmo que depois de tanta tempestade o amor ainda floresce?" Gabriel sorriu, respondeu apenas com o olhar e entrou em casa sentindo o coração cheio. Qual cena mais te marcou nessa história de superação e recomeço? Conta aqui nos comentários.
Talvez a sua resposta inspire alguém a acreditar em novos começos. Para você, o que significa reconhecer a beleza dos próprios remendos e cicatrizes? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Se esta história tocou o seu coração, deixe o like neste vídeo e clique no botão de inscrição para acompanhar os próximos vídeos do canal. Vejo você na nossa próxima história.